Ao vivo. Olha. Vamos para mais uma live. Hoje com participação especial. Acho que a distância tá boa, né? Sim, tá bom. Deixa eu só... Eu vou aproveitar para compartilhar aqui enquanto as pessoas vão entrando. Ah, legal. Pra gente poder avisar a galera que estamos online. Sim. Deixa eu só ver. Temos um like aqui. 2. As pessoas vão entrando aos poucos. Sabadão, 5 horas da tarde, né? Ó, 5, a galerinha tá entrando, que bom. Eu já vou pedir para quem estiver entrando, dar um feedback pra gente se o áudio tá bom, se a imagem tá boa, só pra gente saber Isso aí. que tá tudo ok. Se vocês puderem comentar, nós agradecemos. Deixa eu escrever errado aqui, peraí. É que não apareceu ainda nenhum comentário. Então, a pessoa ainda tá tímido, mas Tá já tem uma tímido. galerinha online já. Olha que legal. Uzileia. Uzileia, oi Uzileia. Rodrigo. Vídeo ok, áudio ok. Obrigado, Rodrigo. Obrigada. Muito bom. Ah, Ótima imagem. legal. Som. Beleza, Uzileia. Que bom. isso aí. Nelly. Patrícia, Nelly. Muito bom. Como de praxe, eu acho que a maioria... Meu pai, ó, já tá online já. Olha. Como de praxe, a gente vai dar uns minutinhos pro pessoal ir entrando. E aí a gente já começa nosso bate-papo, se apresenta. Isso legal aqui. Paulênia, São Paulênia de Goiás? Nossa, sou, que não, legal. sou Paulênia de Goiás, São Paulênia. Que legal, Paulênia de olha. Goiás, que bacana. Outros estados aí, olha. Muito bacana. Bom, né? Disseminar conhecimento aí, muito bom. Exatamente. Vamos entrando aí. Vamos entrando, vamos compartilhando. Sou ansiosa aqui pra começar a live. Ansiosa, né? É. Começar o bate-papo. Começar Muito nosso bom. bate-papo. Muito, muito bom. Uhum. Sabadão, 5 horas da tarde, como eu falei, né? Espero que o pessoal que esteja em casa esteja disposto para o bate-papo aqui com a gente. Isso mesmo. Compartilhem, né? Chamem Os conhecidos. os conhecidos, né? Pra fazer junto, né? Vamos agregar aqui, com certeza. Que legal. Levar muita informação. Isso aí. Do pessoal que está online, eu vou pedir para vocês também colocarem, deixa eu só segurar aqui um pouquinho, comentarem se são psicólogos, estudantes, se são de alguma outra área, só para a gente saber também, né, quem que está acompanhando, se vocês são de alguma área específica. Nelly, gostaria de saber o poder, de saber pode abalar mais uma perda por morte e uma perda emocional. Se o que pode abalar uma perda por morte e uma perda emocional. Olha, Nelly, eu vou resumir um pouquinho. Pode variar bastante, não dá pra gente generalizar, mas o nosso papo hoje não é exatamente esse. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre saúde emocional da mulher. A gente pode até comentar alguma coisa no sentido de perca ou morte, como você falou, né? Mas a ideia é a gente falar da saúde emocional da mulher de uma forma mais ampla. No geral. Assim. A gente não vai focar muito em nada muito específico, a gente vai falar de uma forma mais abrangente mesmo, tá bom? Eu acho que a gente pode ir se apresentando. Sim. E aí quem for chegando depois vai entrando no nosso bate-papo. Legal. Bom, eu vou começar então. Eu sou, para aqueles que não me conhecem, eu sou psicólogo Rodolfo Sampaio, psicólogo clínico, atualmente também trabalho no núcleo de convivência de idosos e sou o responsável aqui pela Mais Psicólogos. Já faço lives aqui há algum tempo, então talvez uma ou outra já tenha me visto por aqui. E hoje, de uma forma inusitada, estou fazendo uma live em dupla com uma convidada super especial, que é a Alessandra, mas eu vou deixar ela se apresentar. Que por acaso não é psicóloga, apesar de estar na Mais Psicólogos, ela não é psicóloga, mas veio trazer um pouco de conhecimento da área dela, que eu acho que é muito válido aqui pra gente, mas eu não vou contar muito não, vou deixar ela se apresentar para vocês poderem conhecer e depois a gente começa o nosso bate-papo. Legal.
Bom, eu sou a Alessandra, eu sou assistente social, né? Agradeço muito o convite, né, do Rodolfo aqui para participar da live, né? Estou muito honrada de ser a primeira profissional de outra área, né, a fazer parte da página, das lives, né? Que legal, né? Tomara que eu possa agregar aí, né, no nosso bate-papo, né? Com certeza, não tenho a menor dúvida disso. Obrigada, gente. Estão falando bem-vinda, obrigada. Já vou ver com os comentários. Eu dei uma segurada, senão os comentários começam a passar e a gente não consegue ver tudo. Isso. Mas até essa ideia da Alessandra vir hoje é uma ideia que eu já estou há algum tempo para fazer, mas não tinha conseguido ainda, que é trazer profissionais de outras áreas para a gente poder ampliar um pouquinho a nossa discussão, né? Então, a gente discutir alguns assuntos não só a partir da psicologia, mas também a partir de outras áreas. Hoje, ela que é assistente social vai trazer um pouquinho do conhecimento dela, da visão dela sobre o nosso assunto, que é a saúde emocional da mulher, mas de repente mais para frente a gente vai ter outros profissionais de outras áreas também trazendo mais conteúdo. Que legal. Deixa eu só ver aqui os comentários. Ingrid, eu sou estudante do 9º período de psicologia. Ó, que legal. Já vai se formar. Vai se formar já. Logo, logo uma colega de profissão. Oi, Mari. Nada. Patrícia. Logística, que legal. Realmente Não, nada a ver com psicologia, mas muito bom. Que Sim. bom que você está aqui. Elisete Sampaio. Obrigada, Minha mãe, que por acaso também conhece a Alessandra. Sim. Obrigada. O Zileia sou da área, legal. Falando assim, é a primeira vez que eu, né, participo da live, né? De uma live, então, né, desculpa qualquer coisa, já vou me desculpar, né, antemão. É normal, acho que o pessoal que faz a live, as primeiras pelo menos, dá um friozinho na barriga, mas nada que não tire de letra com o tempo. E eu tenho certeza que a Alessandra, eu já trabalhei com ela, outra coisa que a gente ia comentar, acabei esquecendo. Eu trabalhei com a Alessandra no CAPS, um CAPS adulto aqui da Zona Leste. A gente trabalhou lá um ano e pouquinho, né? E depois eu acabei saindo antes, mas a gente trabalhou um ano e pouco juntos. E, obviamente, eu convidei ela porque acho o trabalho dela muito bom, enfim. Obrigada. Eu acho que vale a pena o conhecimento que ela tem para agregar aqui pra gente. Ótima ideia, Elisete. Ótima perfeita ideia, Zileia. Que bom. Fico feliz por que vocês tenham gostado da ideia. Nelly. Nós sofremos críticas, somos obrigadas a passar por muitas coisas que acaba com a autoestima. Sou cuidadora de idosos. Que legal, Nelly. Que legal. Nelly, a gente vai falar um pouco sobre isso também, acho que, né? Basicamente o tema que a gente quer abordar, Nelly, você acertou aí os nossos pensamentos, né? Então você vai gostar bastante da live, Nelly. Essa é a ideia. Fica atenta aí que a gente vai falar bastante sobre isso, né? Como podemos iniciar? Podemos, já deu um tempinho. Acho que a gente já pode começar a trazer o nosso conteúdo. Outra coisa importante, durante a nossa fala a gente vai acompanhar os comentários também. Então fiquem à vontade para comentar, deixar pergunta, que aí durante o que a gente vai trazer aqui para vocês, a gente para ler, porque a ideia da live é ter essa interação. Então que vocês comentem, perguntem, para a gente poder até usar o que vocês estão trazendo de informação para agregar a nossa live, certo? Então fiquem à vontade para comentar, à vontade mesmo. Compartilhar, convidar para os amigos também é sempre muito bem-vindo. Olha, tem a Fabi que está de São Paulo. São Paulo, Fabi de São Paulo. Muito bom, Fabi. Legal. Bom, iniciando assim, quando a gente fala de saúde emocional da mulher, né? A gente tá trazendo mesmo hoje a ideia, a gente até conversou bastante sobre isso, né? É contextualizar um pouco, né, a questão da mulher na sociedade, de tantos avanços que nós temos, né? Contextualizar no sentido assim dos avanços de todas as áreas que a gente teve com relação à igualdade de gênero, né? Falando sobre a mulher. Então, a partir de 1960 a gente teve assim um boom, né, dos movimentos feministas, e aí começa de fato a nossa luta por direitos iguais, né? Onde a gente realmente foi para a rua, né? A gente batalhou muito pelos direitos que nós temos. Então, se hoje, né, eu estou aqui como profissional, né, conversando com vocês, isso se deve muito a essa luta que teve aí no meados da década de 60, né? Porque a mulher realmente conseguiu muita coisa, né? A partir de 1960 a gente começa a falar sobre o divórcio,
a gente começa a falar sobre o início da questão sobre o aborto, que ainda é um tema polêmico, não é para essa live, mas né? Muito polêmico. É um tema bastante polêmico, mas é o início dessa abordagem, né? Dessa discussão, né? Então, 1960, 1970 é realmente um marco, né, do movimento feminista, que nos deu a chance de poder aí estar lado a lado, né, com os homens no mercado de trabalho, em tantas áreas aí ditas como masculinas. Nós já estamos, né, chegando. Então a mulher pode ser policial, ela pode ser engenheira, ela pode estar num campo que ela quiser realmente, né? Então a mulher tem uma igualdade, ela vai estudar, ela vai trabalhar, ela consegue trabalhar assim. Realmente eu não vejo diferença, pelo menos na área, né, social, né, no campo que a gente trabalha, eu vou dizer por mim, não vejo mesmo essa desigualdade de gênero em questões de salário, em questões de trabalho no dia a dia, né? Talvez em outras áreas, como eu falei, no campo da engenharia, né? Áreas mais masculinas, entre aspas, né? Ainda exista, sim, né? A mulher ainda, né, tem que lutar um pouco mais. Talvez por um cargo, né, melhor, talvez por questão de salário, né? Então, eu tô falando muito rápido, né? Não, tá ótimo. Tá, eu acho que isso que a Alessandra trouxe é bem real. A gente tem alguns anos, se a gente pensar na história, faz até pouco tempo que a mulher começou a buscar os direitos dela, e acho que principalmente uma posição social mais igualitária. Então ela realmente começou a lutar por ter a possibilidade de estudar, enfim, ter a carreira que ela quiser, trabalhar na área que ela quiser, ter a possibilidade de viver e tomar escolhas que antigamente, um pouco mais atrás, ela não tinha. A gente sabe que até hoje ainda tem um resquício em alguns locais, como você falou, na área mais humanas, talvez a mulher não sofra tanto esse tipo de preconceito do que de repente exatas, que é visto como mais áreas masculinas, né? Sim. Mas de uma certa forma a gente já conseguiu melhorar muito esse quadro, lógico. É um processo que continua ainda, e até uma coisa que a gente estava conversando um pouco antes, que eu acho que é muito real, o quanto a mulher conseguiu uma evolução em algumas áreas, mas emocionalmente falando, a sensação que a gente tem é que ainda falta muito ainda. Porque quando a gente fala até nos relacionamentos, em casamento, namoro, a gente ainda é muito comum pra gente trabalhando, a gente no dia a dia ver, talvez vocês também já tenham reparado esse tipo de coisa, o quanto a mulher ela ainda tem um papel muitas vezes dependente do homem, que vê o homem como provedor, e o homem também se coloca como provedor, e a mulher tem que ser mais dona de casa, tem que cuidar das crianças, ela assume esse papel de criação, e o homem ainda não, muitos homens ainda não assumem. Então emocionalmente nas relações a gente ainda sente que precisa avançar muito, né? Ainda a gente está muito engatinhando nesse quesito, então a gente vê muita dificuldade nos relacionamentos que não são muito saudáveis para a maioria das mulheres, né? Isso, exatamente. Na verdade, quando a gente tem todo um avanço assim de luta de décadas, e quando a gente traz para o campo sentimental de um relacionamento, a gente ainda tem a fragilidade da mulher. A gente ainda tem aquela construção, né, da mulher sendo o sexo frágil, da mulher sendo a princesinha, né? E de fato, né, historicamente a gente tem aí a consequência, né? Nunca foi desconstruído a questão da mulher, né? Quando vem para o relacionamento, a mulher e o homem ela tem papéis, né, delimitados. Então sim, a mulher faz esse papel, o homem tem esse papel. E nessa construção, né, social, nunca foi falado, né, que a mulher tem que ser diferente. Então, assim, a gente não precisa ir tão longe, né? A nossa geração, os nossos avós, os nossos pais, eles ainda, né, colocam para a mulher que a mulher precisa, né, saber ser dona do lar, precisa cuidar do marido, né? Então, quando a gente traz para esse papel, né, de fragilidade da mulher, a gente está aí contribuindo para essa estatística da violência, né? Sim. Então, como isso, culturalmente, isso acaba facilitando esses números, né? Por serem números alarmantes mesmo. Quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente
né, não consegue avançar, né? Quando a gente está falando de relacionamento homem e mulher, a gente não consegue avançar. Parece que nós estamos lá ainda na década de 60, né? Que a gente não consegue colocar pro homem que a gente tem o nosso papel, mas a gente quer ser o que a gente quiser, né? Eu tenho certeza que, eu realmente espero, né, e realmente tenho certeza que futuramente, né, com a nossa criação dos nossos filhos, a gente realmente tende a ter uma sociedade mais igualitária, que pense realmente diferente, né. Eu hoje crio a minha filha, eu tenho certeza que vocês aí que estão ouvindo também têm tido esse pensamento diferente, né, que ela realmente vai precisar, não vai precisar cuidar do homem, e sim cuidar ambos, né, mutuamente. Sim. Desculpa, acho que são mudanças que vêm com o passar das gerações. Sim. Não é de um ano para o outro que a gente vai ter mudanças muito radicais, né? Isso, foi como você falou. Então, assim, a criação que meu avô deu para meu pai é uma, que aí meu pai deu para mim é outra, que eu dou para meu filho é outra, e o filho do meu filho com certeza vai ter outra visão. Só que para a gente conseguir que essas mudanças aconteçam, mesmo a longo prazo, a gente tem que fazer alguma coisa. Então, sim, criar espaços de discussão, mudar comportamento, mudar a forma que a gente cria as crianças, os adolescentes, enfim, para daqui a algum tempo ter algum resultado. Não é de uma hora para outra que essas mudanças acontecem, com né? Com certeza não. Então, assim, lógico, né, que essa construção, né, essa cultura do sexo frágil, ela não justifica a violência, sim, né? Com certeza não. Não justifica. No entanto, ela é um facilitador, né? Quando a gente fala que a mulher é um sexo frágil, a gente está falando também que o homem é um sexo forte, né? E aí a gente realmente cria a desigualdade, né? Porque a desigualdade vem desse pensamento machista que o homem exerce um poder sobre a mulher, né? E quando a gente está falando da síndrome da princesinha, né, do sexo frágil, a gente constrói que essa mulher, ela quer ser cuidada pelo homem, sim, ela quer ser provida pelo homem, né? Então, toda essa luta que a gente tem, né, de igualdade que a gente tem em outros campos, né, a gente não consegue enxergar no campo emocional, afetivo da mulher. Quando envolve sentimento, a gente ainda tá aí, né, tem um retrocesso enorme, tem um declínio enorme, assim, de papéis, né? Não existe essa igualdade quando a gente fala de homem e mulher. Sim. E é algo que a gente realmente precisa mudar. A gente precisa avançar nesse campo emocional. A gente precisa que as mulheres elas sejam mais empoderadas, que elas tenham mais acesso às informações, né? Que essa cultura ela realmente seja desmistificada, né? Que a gente dê uma criação que a menina ela não é para ela não precisa limpar a casa, saber limpar a casa, fazer comida para cuidar do homem. Ela precisa fazer isso porque ela precisa ter um ambiente saudável, ela precisa, né, agregar valor, ela precisa cuidar principalmente emocionalmente dela, ser emocionalmente forte, independente de alguém, né, de alguma pessoa. Exatamente. E ao mesmo tempo, até sobre essa questão da mulher ser princesinha e dela depender do homem, também é importante lembrar que assim, quando a gente propõe esse tipo de discussão, de reflexão, a gente não quer dizer que nenhuma mulher pode ser dona de casa. A ideia não é que toda mulher é obrigada a trabalhar ou que toda mulher não pode depender de homem ou alguma coisa nesse sentido. A ideia é que as mulheres tenham opção para elas serem o que elas quiserem. Sim. E não simplesmente ser porque não tem opção. Então assim, se a mulher ela tem opção de trabalhar, de estudar, enfim, várias opções, e ela quer ficar em casa, tranquilo, não há problema nenhum nisso. Desde que seja uma escolha e não uma obrigação. Esse que é o principal papel, porque às vezes a gente acaba ouvindo algumas coisas, alguns comentários de que, não, mas alguém tem que ficar em casa, ou então não dá para todas as mulheres trabalharem. E realmente não dá, a gente entende que tem núcleos familiares que precisam que a mulher esteja em casa, tudo bem, mas a principal questão é que isso seja uma escolha e não uma obrigação para ela. E aí a gente tem, tudo isso que a Alessandra falou, a gente tem emocionalmente ainda muito a avançar com as mulheres, porque o nosso machismo ainda é absurdo. A nossa cultura machista é muito forte ainda. A gente sabe que em capitais é muito grande, mas aí quando a gente pega interior, então é uma coisa ainda maior, que aí que é aquela ideia básica de que o homem realmente é superior à mulher, de que ele manda, de que ele pode, ela não pode, de que ele tem privilégios em relação a ela, e aí como a Alessandra falou, de que ele é o forte e a mulher é frágil.
E aí quando tem esse tipo de posição, um melhor que o outro, um sobre o outro, a gente acaba, como ela falou, não justifica, mas acaba abrindo uma brecha, entre aspas, para o homem achar que ele pode agredir ela, por exemplo, de que ela tem que fazer o que ele quer, e quando ela não faz, ele pode fazer o que ele quiser, que ele tem direito, porque ele é homem e ela é mulher, e ela não tem que reclamar e coisas do tipo. E aí a gente vai avançando num nível que chega a, mas ela estava com essa saia curta, então ela mereceu isso. A gente vai para esse nível, porque se a gente entende que o homem pode fazer tudo o que ele quiser em relação à mulher porque ele é superior a ela, a gente vai para esse tipo de discussão. E a gente sabe que não é assim, não deve ser assim, né? Porque infelizmente ainda é. Ainda é. Infelizmente a gente vê cada situação que os homens, muitos homens também, sem generalizar, acabam humilhando, enfim, literalmente fazendo o que quiserem com mulheres, com as suas mulheres muitas vezes, porque tem essa cultura de que foi ensinado pelo pai, pelo avô e tudo mais, de que ele pode, de que ele tem que fazer isso e tudo mais. E aí a gente acaba criando, nossa, a ramificação de efeitos disso são gigantes. A gente cria, muitas vezes, os homens assim, as mulheres muitas vezes também são muito machistas. Até porque às vezes a gente também ouve essa coisa de que o homem é machista e a mulher não. Não necessariamente. Tem muita mulher machista, e o que é a mulher machista? É aquela que cria o filho e a filha dela, por exemplo, para continuar seguindo esse mesmo pensamento. Que cria a filha só para ser dona de casa, por exemplo. Não que ela não possa, mas assim, ela não dá opção para a filha. Ela fala, filha, é isso e ponto. Ou cria o filho como ele tem que ser o rígido, tem que ser o machão, que ele não pode chorar, que ele tem que buscar um emprego para bancar a esposa, de que ele tem que ter um emprego de homem, de que ele tem que saber arrumar tudo em casa, porque é isso que o homem faz, né? O homem, ele dirige bem, como eu falei, até a gente estava conversando também. O homem, ele tem que dirigir bem, porque dirigir é coisa de homem, ele tem que ser, sexualmente falando, impecável, ele tem que saber arrumar qualquer coisa que quebrar em casa, e tem que ser o durão, enquanto a mulher tem que cuidar dos filhos e saber cozinhar, enfim, quase ser uma mãe pro homem, isso, né? Exatamente. Esse papel, ele tá muito perdido, né? Sim, nossa. Quando a gente pensa nos nossos avós, né? Mas assim, quando a gente tem esse pensamento, a gente tem que pensar que assim, os nossos avós, né, as nossas mães, eu acho que foram para o mercado de trabalho, eles precisavam trabalhar, né? Então ficou meio perdido esse papel do homem, né? Então assim, quem ensina para esse homem que ele precisa ajudar? Sim. Né? Então, Exatamente. se ele também trabalha, se ele também estuda, se ele também vai para fora, né? Então, assim, quem vai ensinar esse homem, né? Que ele precisa compartilhar de todas essas tarefas, né? Não só as ditas masculinas, né? Que ele tem que ser bom, né? Mas que ele também tem que ser bom, né? Na casa, no ambiente, né? Então, quando a gente precisa ensinar esse papel, né? Se não for a mãe aí, né? Que eu acho que esse é um dos papéis, né? Como eu falei, acho que hoje a gente cria os nossos filhos para que eles pensem um pouquinho diferente. Eu tenho certeza que você aí que tem um menino tá criando o seu filho para que ele seja realmente independente, né? Vamos pensar que futuramente o seu filho pode morar sozinho, por exemplo, né? Então ele vai precisar limpar da casa, ele vai precisar fazer a comida dele, né? Senão ele vai viver de McDonald's, né? Muito bom, mas... Viver de fast food, né? Viver de fast food, não vai ser tão saudável, mas... né, brincadeiras à parte, a gente precisa ter esse entendimento que ele precisa saber de todas essas coisas que são ditas femininas, né? Porque ele também precisa, né? Sobreviver aí, né? Se ele não tiver a mãe, o pai, né? E provavelmente ele vai ter uma relação emocional saudável. Por quê? Porque ele não vai colocar para a mulher, para a companheira dele, esse papel da mãe, que é de cuidar dele, né? Porque ele vai saber exercer esse papel, né? E aí, para as futuras gerações, eu realmente vejo um sucesso nas relações, né? Né, eu acredito que elas serão mais parceiras, né? E essa parceria vai dar muito certo, né? Porque enquanto a mulher tá lavando a louça, o marido tá cuidando do filho, né? Então, se ele chega um pouquinho mais cedo, ele vai lavar a louça, né? Não vai deixar tudo para a mulher. Então, com certeza, essas tarefas, né, vão deixar um relacionamento mais leve, né? Vai poder agregar valor num tempo melhor para o casal, né? Então, isso tudo vai realmente dar uma qualidade futuramente para os casais. Que hoje, né, isso
não tem acontecido no campo emocional, né? Na grande maioria, né? Na grande maioria não acontece, né? Então a gente vê sim, ainda, né, a mulher tendo essa tripla jornada, né? Porque a gente lutou muito para ter esses direitos, né? Iguais. A gente lutou muito para ir para a escola, para estudar, para trabalhar, mas a gente não deixou os nossos papéis, né? Como mãe, como mulher, de lado. Então, hoje a mulher, ela realmente passa por um estresse, né? A gente está aí na campanha do Janeiro Branco, falando de saúde mental, né? Então, como que é para essa mulher ter uma tripla jornada de trabalho e ainda quando chega em casa, ainda ter que cuidar do filho, da casa, do marido, né? Ser a mulher dos sonhos, né? Ser impecável em tudo. Então, também é complicado, né? Fica muito pesado se a gente for entender que a mulher precisa ocupar todos esses papéis também, Sim, né? Exatamente. Então, assim, realmente, né, vamos ficar estafados, talvez a gente não dê conta de tantas coisas, né? E é por isso, talvez, que o relacionamento não vá tão bem, né? Porque ou eu resolvo ser uma super mãe ou eu resolvo ser uma super mulher, né? Porque eu preciso trabalhar, preciso estudar. Então, esse papel fica muito sobrecarregado quando a gente pensa, né, que a mulher conquistou tantos papéis fora, né, do campo emocional. E aí, quando ela tem em casa, ela precisa exercer o papel da mulher, né? Exatamente. E aí, por isso que quando a gente vem para um relacionamento, a coisa realmente, né, não anda tão bem assim, né? É aquela coisa, a mulher, hoje ela pode sair para trabalhar, pode, né, entre aspas, mas quando ela volta para casa ela continua da mesma forma, né? É lógico assim, a gente está generalizando porque a maioria é assim, mas a gente sabe que tem vários casais hoje, várias mulheres, homens que conseguem já entender o seu papel e conseguir equilibrar as responsabilidades do casal, tanto com o filho ou não. Então saber que a casa é dos dois, que o filho é dos dois, que as dívidas são dos dois, enfim. Então a ideia realmente, como a Alessandra falou, é que com o tempo a gente comece a mostrar para as pessoas que o relacionamento não precisa ser um manda e outro obedece, ou que eu cuido só disso e você cuida só daquilo. Então a gente tentar equilibrar para não pesar para ninguém, para que tanto um quanto o outro consiga fazer o que precisa, mas sem ficar sobrecarregado, né? Deixa eu só dar uma olhadinha nos comentários. A Nelly mandou um obrigado, vocês são 10. Muito obrigado, Nelly, espero que esteja gostando. A Yuli, acho que é Yuli, não sei se eu falei certo, eu estava até dando uma olhadinha aqui. A Yuli, ela mandou um comentário bem grande até, falando um pouco sobre um transtorno que ela tem. Eu vou até aproveitar, peraí, vou botar aqui. Yuli, depois se você quiser, manda uma mensagem direto aqui na página, porque a gente vai acabar fugindo muito do assunto se a gente for responder isso que você perguntou aqui sobre os transtornos que você está comentando. Então, se você quiser depois mandar uma mensagem privada, a gente pode conversar um pouquinho melhor. A Ana mandou oi. Beatriz Araújo, ó. Ah, que legal. Beatriz está online, também terapeuta ocupacional, que também trabalhou com a gente. Que legal, Beatriz. Que bom que você está aqui, Bia. Vamos lá. Lene Silva. As mulheres que ainda não conseguiram sua independência são dependentes do homem financeiramente e emocionalmente. Depositam a vida no outro até mesmo sem perceber. Nossa, Lena, né? Lene. Sim, é verdade. Né? Por isso que a gente fala, né? Quando a gente empodera a mulher, a gente tem um papel muito importante, né? Que é realmente essa consciência, né, da dependência do homem, né? Como é grave essa dependência, né? Sim. E assim, a gente tá falando de homem, né, e mulher, mas assim, depender de qualquer outra pessoa, né? A gente precisa parar um pouquinho dessa dependência. Lógico, não é fácil, né? A gente tá falando aí de um mercado de trabalho que não tá fácil para ninguém, né? Sim. Hoje, né, economicamente, a gente realmente vive num país com muitas crises, né? E a gente sabe que realmente não é fácil, né? Então é realmente um geral, né, que não deveria ser assim, mas a gente entende, né, toda essa questão de que não tá fácil para ninguém, né? Mas a gente precisa realmente, emocionalmente, a gente precisa nos cuidar. Então, assim, financeiramente realmente fica difícil, mas emocionalmente a gente precisa ter esse poder, né, de saber que a gente precisa tomar um pouquinho mais cuidado com as nossas relações, né? E emocionalmente e afetivamente só depende da gente, não depende do outro, né? Sim. O problema é que quando a gente se torna o sexo frágil, né, a gente tem que ter alguém sendo frágil pela gente, né? Porque a gente não consegue, né, muito, né, absorver essa relação, né? Mas olha só como
o que acontece, né, com a mulher empoderada, né? Quando a mulher ela tá com uma autoestima elevada, né, quando ela sabe que ela é boa no que ela faz, né, no trabalho, né, ela realmente consegue, né, entender esse papel e de como que ela tá bem com ela mesma, né? E quando ela tá bem com ela mesma, ela consegue estar bem com o outro, né? Isso a gente pode ir para todos os campos aí, no trabalho, né? Quando a gente sabe que a gente é capaz no nosso trabalho, competente, né? A gente realmente vai ter uma melhora de um trabalho, né? A gente vai conseguir um cargo melhor. E quando a gente traz isso para o campo emocional, também, né? Cuidar da gente só depende da gente, né? Então, o nosso emocional, a nossa autoestima, ela precisa muito ser preservada. A gente realmente precisa ter um tempinho pra gente se empoderar, né? Então, vamos ir atrás de conhecimento, vamos ir atrás, né, de informação, né? A internet está aí para nos ajudar tanto, né? Até esses grupos de discussão, como são importantes, né? Porque com certeza pessoas de todos os lugares vão conseguir ter acesso às informações que a gente está passando, né? Então, realmente nós temos sites, nós temos muitas informações aí e gratuitas, né? Gratuitas para todos. Então, como é importante a gente ir atrás de informação para que muitas vezes quando a gente se vê nessa dependência do homem, a gente poder fazer outra coisa, né? Então, assim, realmente, ser dependente financeiramente agrava um pouco mais a situação, né? Porque a gente não tá falando só da questão emocional e afetiva. A gente também tá falando de, por exemplo, poxa, eu não tenho pra onde ir, né? Se por acaso eu precisar, né, ir embora, né, eu não tenho o que fazer. Então, eu vou ter que aguentar um pouquinho mais essa situação, né? Mas se a gente realmente tiver uma autoestima elevada, a gente realmente melhorar essa condição, como a gente vai conseguir uma energia, um gás aí pra gente talvez empreender alguma coisa, né? Pra gente procurar aí outros recursos, possibilidades. Exatamente, possibilidades, né? Então, pra gente não ficar tão dependente do homem, a gente realmente precisa, né, ter um certo cuidado, né? Mas entrando um pouquinho... Não, pode continuar. Entrando um pouquinho nessa questão da dependência, né, a gente vai aqui só alertar, né, sobre essa condição de violência contra a mulher, né? E aí, o que a Lene falou é bastante importante, né? Uma das causas é, sim, a dependência financeira, né? Quando a gente tem o homem, assim, provendo a casa, né? E parece que o poder aumenta, né? Então, assim, vou fazer o que eu quero, né? Porque ela não vai sair, né? Então, ela não vai embora, né? Então, aquele poder, ele aumenta porque essa preocupação de, ela vai embora, né? Tá meio que descartada. Então, a gente realmente precisa, né, desse alerta. Você quer falar? Eu acho que, assim, isso que a Alessandra falou é bem importante, porque eu acredito e realmente acontece de muitas mulheres estarem nessa dependência, principalmente financeira, que acaba prendendo ela no relacionamento, muitas vezes que ela está infeliz, está insatisfeita. Mas, como a Alessandra falou, o fato dela buscar se cuidar, buscar informação, não quer dizer que amanhã ela vai ter uma outra vida para ela mudar tudo, mas aos poucos ela vai se empoderando e enxergando possibilidades que ela não enxergava antes. Sim. Então, como ela falou, às vezes eu descobri que eu posso fazer uma coisa aqui que eu achava que era besteira e consigo vender e ganhar um dinheiro em cima disso, sabe? Ou então eu consigo informação e vou num serviço que eles me orientam e eu consigo descobrir que eu tenho outras coisas que eu posso fazer que eu não sabia. Então, às vezes são pequenas coisas que às vezes a gente não valoriza. Sei lá, só saber disso aí não vai me mudar nada. E às vezes muda. A informação, o conhecimento é extremamente necessário para esse empoderamento. Porque para a mulher ela ter essa capacidade de buscar, de ir atrás, ter essa autonomia, ela precisa de informação. Pelo menos informação. Então é muito importante que a mulher se cuide, esteja bem com ela mesma principalmente, porque assim ela vai conseguir tomar decisões mais assertivas, ela vai conseguir enxergar coisas que antes ela achava que ela nem poderia. Então isso é extremamente importante, sim. Pode, se quer falar, pode falar. Quero ver se tem mais algum comentário pra gente falar um pouquinho da violência, né? Sim. Desses alertas. Elisete, temos que lutar pela igualdade. Sim. Com certeza. Rosa Couto, o grande problema é quando a própria mulher pensa dessa forma. Sim, Rosa. Exatamente. É isso que a gente falou, né? Quando a gente vem historicamente, quando a gente tenta contextualizar um pouquinho, né? Essa questão da igualdade de gênero, a gente realmente vai esbarrar aí que culturalmente a gente ainda tem, né,
os nossos avós, os nossos bisavós, né, as nossas mães, falando para essa mulher que ela precisa aprender a cozinhar, precisa ser dona do lar, né, que isso precisa ser melhor, né, precisa ser o que ela faz de melhor, né, cuidar de alguém, né, e aí vem a fragilidade da mulher, né. Então, realmente, quando ela vai pensar dessa forma aqui, que ela quer sim que alguém cuide dela, que ela quer sim que alguém pague as contas, né? E que ela quer ficar em casa porque ela quer cuidar. Isso não tem nada de errado, né? Ficar em casa cuidando do filho, cuidando da casa, cuidando do marido. Isso não tem nada de errado, né? Desde que seja uma condição que ela realmente queira e esteja ciente que isso está acontecendo porque ela quer, né? Agora, quando isso é algo de pressão, né? Pressão da sociedade, pressão do marido, né? Ou falta de alternativas, aí realmente tem que ligar um alerta aí, né? Alguma coisa está errada, né? Mas se ela realmente ela quer, né, cuidar do marido, não tem nada de errado. A gente não está aqui questionando ou julgando nenhum comportamento dessa forma, né? Ao contrário, né? A gente realmente está falando aqui, se você tem um relacionamento que funcione, né? Que tenha realmente uma parceria, né? Ou que você realmente seja uma ótima dona de casa, que você tenha essa compreensão que você é uma dona de casa e não tem nada de errado nisso, ok, que bom. Né? Isso nós estamos, a gente queria realmente mesmo que a maioria das mulheres tivessem essa compreensão e que isso acontecesse da melhor forma possível, né? Porque, por exemplo, não digo as nossas mães, né, mas talvez nossas avós, né, elas tinham realmente esse papel dominante, né? Então, assim, o papel do homem era realmente sair para trabalhar e prover a família, e a mulher realmente tinha o papel de cuidar dos filhos, de cuidar do lar, né? Então, quando o homem chegava, ela tinha aquela responsabilidade de ter a casa limpa, ter o filho cuidado, ter a comida, a janta pronta, né? Isso realmente acontecia e era um papel delimitado de homem e mulher, né? Mas quando lá em 1960 a gente está falando de um movimento feminista, a gente está falando de uma revolução, a gente está falando de um papel da mulher querendo se mostrar mais capaz, né, na sociedade, querendo realmente ir buscar um campo de trabalho, né? Claro que, né, contextualizando, a mulher não foi para o mercado de trabalho porque ela quis, né? A gente teve aí as guerras que fizeram com que né, muitos homens eles não voltaram para casa após guerra, e a mulher ela foi obrigada a trabalhar. Começa por aí, né, o papel do trabalho. Mas depois disso passou sendo uma coisa normal, a mulher querer estudar, querer trabalhar, né? E hoje ela alcançou um papel igualmente, né, no campo profissional, por exemplo, ela tem aí direitos iguais, né? Sim. E a partir do momento que nós temos direitos iguais, o nosso papel de mulher que cuida do nosso lar, que cuida do nosso filho, que cuida desse homem, fica um pouco mais cansativo para a mulher. Por quê? Porque além de ela fazer tudo o que ela faz, igualmente ao homem, ela tem que chegar em casa, ela tem que dar conta de todos esses papéis. E aí a gente, né, tem essa sobrecarga da mulher nesse papel. Mas se você está fazendo isso porque você tem essa consciência que é legal, ok, tá bom? Exatamente. Né? Ninguém é obrigado a mudar todo o estilo de vida nenhum. Não é porque isso. A gente está falando. Sim, né? não é isso. A ideia é a gente refletir, né? Sim, né? Mas a gente sabe, e a estatística mostra, né, que esses números não são bem assim, né? Que ainda quando a gente fala de uma questão emocional da mulher e afetiva, a gente tem um declínio e a gente tem, sim, um aumento dessa estatística de violência contra a mulher. E quando a gente tem, assim, essa síndrome do sexo frágil, da princesinha, a gente acaba, né, ajudando, contribuindo com que o papel do homem, né, o machismo, essa opressão, né, ela seja maior nesse campo emocional, afetivo, né? Então, nós estamos falando de sentimentos, né? Então, entre homem e mulher. A gente não está falando mais dessa profissional, né, que lida igual ao parceiro de trabalho, né? A gente está falando de sentimento. E aí, essa questão, né, dessa desigualdade, né? Desses que ainda papéis. É muito grande, né? Sim. Tem um comentário aqui do Denis, ele é um pouquinho grande, vou ler aqui no computador que fica mais fácil.
Denis colocou assim: olá, boa tarde, expresso aqui os meus sinceros sentimentos de felicidade por esse espaço e pela discussão que sem dúvida é extremamente rica. Que bom, Denis, fico feliz que você esteja gostando e aprovando a nossa ideia. Sim. Aí ele coloca assim: e pegando o gancho da abordagem, vemos ainda hoje mulheres submissas a protocolos antigos, o homem é submetido a um trabalho braçal e a mulher é retida dos deveres do lar. Exatamente, a gente ainda encontra bastante isso, apesar de já ter mudado muito. Sim. A gente ainda vê uma boa parcela aí da população que ainda segue esse modelo. Mas, de alguns anos para cá, a mulher tem tido uma posição mais forte na sociedade, barreiras foram quebradas e isso é um ganho, é um grande avanço na sociedade doente como a nossa. Eu só concordo. Eu também. Só concordo deles. Resumiu bem, assim, né? Você resumiu muito bem. A gente teve um avanço muito grande, realmente, mas a gente ainda vê que tem muito a avançar. Tem muitos casais, muitos homens, muitas mulheres que ainda se pegam a esses modelos antigos, que ainda acham que a mulher simplesmente tem que ficar em casa e que o homem tem que ter trabalho braçal. E essa coisa do trabalho braçal eu acho que é bem interessante, porque até o homem que busca um trabalho intelectual, muitas vezes, ele também é mal visto. E aí, quando a gente, pensando no machismo também, a gente está até conversando um pouquinho sobre isso. O homem, a gente também define, até o fato do homem trabalhar e a mulher ficar em casa, a gente também pensa em que profissões que o homem pode. Então ele tem que buscar profissões que são, entre aspas, masculinas. Então você pega um homem que vai buscar áreas que teoricamente são mais femininas, ele também é mal visto muitas vezes. E aí até um outro complemento, a gente sabe que o machismo ele é extremamente negativo para a sociedade como um todo. A mulher ela sofre muito com o machismo, porque o machismo nada mais é do que o entendimento de que o homem é superior à mulher, de que ele, enfim, superior de uma forma geral, de que ele tem que ganhar mais, de que ele manda e tudo mais. Só que, além de fazer um mal absurdo para as mulheres, ele também faz mal para os próprios homens. Não sei se também a maioria já chegou a pensar dessa forma, e ele faz mal de duas formas até. O homem que é machista, aquele mais clássico machista mesmo, que é durão, machão e tudo mais. Esse cara, pelo que ele mesmo acredita, ele tem que ser o durão, ele tem que, aquela coisa de saber arrumar tudo em casa, tem que ganhar bem, tem que conseguir manter a casa, ele tem que ser bom de cama para a esposa, ele tem que financeiramente bancar o que os filhos precisam, tem que ser o durão, não pode ter contato com as emoções e tudo mais. Só que na real, quem consegue ser, entre aspas, perfeito assim 24 horas? Quem dá conta de tudo o tempo todo, quem sabe tudo, quem é bom em tudo? Ninguém. A gente pode ser bom em muita coisa, mas em tudo a gente não vai ser, ninguém vai ser. Só que o que acontece? Esse homem, ele se cobra por ser bom em tudo, então ele mesmo tem uma autocobrança absurda. Ele, por si só, tem essa autocobrança, mas ele com os amigos também ele sabe que tem. Os amigos ali, o grupinho machista, quando se junta, é pra ficar avaliando esse tipo de coisa também. Também é pra pegar o cara que, nossa, mas você não soube arrumar a pia lá da sua casa? Como assim? Homem sabe arrumar a pia também, o que é isso? Sabe? Então, entre o próprio homem machista, ele sofre porque ele também é pressionado. Tudo bem que ele, de uma certa forma, ele faz muito mal pra mulher, ele faz muito mal pra muita gente. Mas ele também tem uma cobrança absurda de manter esse status, manter essa posição, e não é fácil. E ao mesmo tempo, quando a gente pensa no próprio homem que não é machista, que não segue todas essas ideias, ele é visto de uma forma muito negativa pelos que são machistas. Ele é visto como gay, ele é visto como se ser gay também fosse algum demérito, né? Mas ele é visto de formas como se fosse uma mulher. E aí é um outro ponto que a gente também é importante pensar. Putz, então se eu pareço uma mulher é ruim? Ou seja, ser mulher é ruim. Sabe? Então a gente acaba ligando tudo que é feminino como algo extremamente ruim. Ah, ser emotivo é ruim, cuidar da casa e dos filhos é ruim. Só que assim, não necessariamente. A gente já avançou muito, como a gente falou, mas ainda tem muito que avançar nesse sentido também. Os homens se cobram de uma forma extremamente absurda para manter essas posições, e aquele homem que não mantém essas ideias, ele é extremamente mal visto, né? Ele vira chacota pro grupinho dos amigos, né? Porque ele vira quase que uma mulher. Homem que é dono de casa é muito mal visto por muito homem, não todos, mas muito homem acha vergonhoso a sua mulher trabalhar e você ficar em casa. Como assim? Como assim? Ela trabalha, ela banca a casa e você o quê? Faz comida e lava a louça? Como se isso fosse algo extremamente vergonhoso. Por isso que tem muito que a gente
avançar ainda, né? Exatamente. E não vai muito longe, né? As próprias mulheres, elas também têm um comportamento machista, né? Sim, com certeza. A mulher que apoia, né? Que aquele shorts curto, né? Naquele lugar que você estava, né? Faz com que você seja uma vítima, né, da violência, realmente, né, um discurso machista, né? Sim. Então isso está ainda muito, né, muito intrínseco até mesmo nas mulheres, né? Isso a gente não precisa ir muito longe, né? Porque novamente, quando a gente fala de homem e mulher, a gente tem papéis delimitados, né? E esse comportamento, essa causa que a gente precisa mudar, a gente realmente precisa mudar, romper com isso, né? Romper com essa questão de gênero. Então vamos parar um pouquinho equilibrar de pensar assim, vamos mais, equilibrar né? isso, vamos começar a pensar diferente para que a gente realmente tenha um futuro diferente, né? Só assim a gente vai conseguir mudar alguma coisa, né? Exatamente. E vai ter uns avanços na área que a gente quer, que é nesse campo afetivo e emocional. Exatamente. Até o comentário da Rosa, ó, ainda há muita luta pela frente, porque ainda existe muito machismo nas gerações novas. Com certeza. Já melhorou, mas realmente as gerações mais atuais ainda tem um pouquinho disso. Isso. Mas a questão da geração nova tem muito a ver com a gente, né? Sim. Nós estamos falando aqui, né, não sei qual a idade aqui do público, mas assim, a gente está falando dos nossos filhos, né? Então, se os nossos filhos estão pensando dessa forma, a gente ainda pode mudar, né? Porque é muito mais fácil a gente mudar, né, o conceito de uma criança do que a gente mudar o conceito de um adulto, né? Independente disso, ainda é possível, mas assim, a chance da gente pensar que a nossa filha, ela pode ser a princesinha que ela quiser, né? Ela pode ter o personagem que ela quiser, ela não precisa exatamente ser só uma, né? Só uma princesinha. Ela pode ser o Batman, ela pode ser o Super-Homem, ela pode ser o que ela quiser, né? Isso já muda muito o futuro dela, pode ter certeza, né? Só de você colocar pro seu filho que ele pode brincar de panelinha, né? Que ele pode sim brincar, cuidar da boneca. Por quê? Porque a gente está representando a boneca um filho, né? Então por que ele não pode brincar? Por que ele não pode cuidar dessa boneca, né? Por que ele não pode fazer a comida? Brincar de panelinha, né? Então a gente realmente, essa é uma cultura nossa, né? A gente tá falando de criança não tem esse discernimento, né? Que a gente tem. Essa malícia não é errado para eles, né? Não tem nada de errado ali, né? Só que quando um adulto enxerga, né, essa cena, aí o adulto mesmo fala assim, não, você não pode brincar com isso, você não pode brincar com aquilo, esse brinquedo é da menina, esse brinquedo é do menino, né? Somos nós que fazemos isso, né? Não é a criança. A criança não tem esse discernimento, né? Então, assim, a gente realmente precisa mudar um pouco a nossa capacidade de enxergar o novo nas nossas crianças, né? Para realmente mudar. Essa representatividade, ela começa quando criança, né? Então, se não tem nada de errado eu brincar de boneca, se não tem nada de errado eu brincar de panelinha, isso não vai fazer, pode ficar sossegado, porque isso não vai fazer do seu filho, né, um homossexual, né? Que isso fique bem claro, né? Então a gente muda essa concepção, a gente realmente consegue mudar e enxergar realmente que as nossas filhas, os nossos filhos serão diferentes da gente, né? Somos nós que colocamos isso, o preconceito são nossos, né? São dos pais, não são dos filhos. A gente está falando de criança, a gente está falando de uma criança que não tem essa malícia, não tem esse discernimento. Né? Ela é ensinada. Ela é ensinada, exatamente, né? Eu acredito também que a escola também tem esse papel de delimitar os brinquedinhos, né? Sim. Faz esse papel. Mas dentro de casa a gente realmente tem aí uma porcentagem muito grande, acho que na verdade a maior, né? Se a gente realmente der conta, né, de ensinar, né, os nossos valores, aí com certeza a gente tem uma responsabilidade muito grande. A gente consegue se embarrar o que a escola, né, tá falando, tá dizendo, né? Porque logicamente que no nosso filho a gente tem 2, né? E na escola eles têm 40 para cuidar. Sim, né? exatamente. Então, né, realmente é bem diferente. Comentário. Larissa, tô numa luta grande comigo mesma. Autoestima, provavelmente, Larissa. Não sei onde vou chegar, mas tô lutando. Não sei o que nem porquê, mas eu não tô andando bem. Larissa, enfim, se você quiser tentar especificar, se tiver alguma coisa a ver com o que a gente tá falando, exatamente, né? Se você quiser comentar pra gente, né, trazer entender um pouquinho melhor também, fica à vontade. Né? Por exemplo, você tá falando de autoestima, você tá falando, né, de uma violência, não precisa especificar, né? Mas sim, pode,
Fique à vontade para tentar esclarecer se quiser. Olha, Paula Matos, também outra que trabalhou com a gente. Pois é, minha amada Paula. Paula, ela é técnica de farmácia também, uma profissional excelente, fez um comentário aqui. Devemos sempre ir em busca da melhor para a nossa autoestima, arriscar sem medo de errar. Exatamente. Essa é a ideia, né? Isso. A autoestima realmente é um passo grande para a mulher, para ela realmente conseguir avançar, né? Empoderamento da mulher. Isso passa, né, pela autoestima. É preciso que a gente realmente goste, né, do que a gente vê. É preciso pra gente esse sentimento, né, internalizar realmente que a gente tem toda a capacidade, né, e que a gente realmente precisa estar bem com a gente mesma. Isso é importantíssimo, fundamental. Exatamente. Até porque a autoestima, até para explicar um pouquinho para muita gente, é a avaliação que você faz de você mesmo. Auto, que é própria, estima é o quanto eu me estimo, o quanto eu me avalio, o quanto eu me vejo bem. E tem muita mulher que passa por esse tipo de situação que tem uma autoestima, ou seja, uma autoavaliação muito negativa. Então ela acha que ela não tem condição de mudar a vida dela, ela acha que ela não vai aprender nada, ela acha que ela não vai conseguir trabalhar, ela acha que tem que ser aquele ponto. E não, a partir do momento que você consegue enxergar que você pode fazer mais, que você pode ir além, que você pode aprender, que você pode mudar, realmente muita coisa muda, né? Você abre possibilidades para diversas mudanças. Isso. A Rosa fez um comentário muito interessante aqui também. Ela está falando que a sociedade portuguesa, apesar de algumas alterações, nos últimos anos continua com o pensamento de que o homem é melhor em cargos políticos ou em altos cargos nas empresas, né? Porque a mulher engravida. Ou seja, enfim. Mulher é mulher. É mulher, exatamente, né? Exatamente, Rosa. Na sociedade portuguesa, né? Acho que ela tá um pouco mais machista que a nossa, ou não, né? Mas eu acho igual. Que, assim, isso ainda aqui a gente tem até que uma boa parte que isso acontece, uma boa parte da população. Porque assim, igual a Alessandra falou até no começo da live, quando a gente pensa em algumas áreas, isso não acontece muito. Não. Áreas mais humanas, talvez, isso não é tão real. Lógico que pode ter, você pode encontrar, mas não é tão real. Agora, de repente, áreas mais exatas, que teoricamente são vistas como áreas mais masculinas, realmente a mulher talvez tenha mais dificuldade de conseguir cargos maiores, salários maiores. Eu tenho uma colega, uma amiga, que ela é bancária, gerente de um banco X, e onde ela trabalha tem gerente, teoricamente, no mesmo cargo que ganha mais que ela. Só que assim, e teoricamente não tem nenhuma justificativa, é o mesmo cargo, então o salário deveria ser igual. Não sei qual a justificativa da empresa para dar uma posição, um salário maior, mas a gente sabe que isso ainda hoje existe. Existe, sim. A mulher às vezes ela luta luta muito para conseguir um cargo que ela tem direito, que não é um favor você colocar uma mulher num cargo alto. Você não tá, não, vou fazer um favor, vou deixar ela aqui. Não é uma cota que você tem que dar para a mulher ter um cargo alto. É mérito. Se ela tem capacidade, qual o problema dela ser escolhida do que um homem? A gente vê, me lembrei até de um vídeo que eu vi recentemente no YouTube, de que assim, a gente prefere colocar um homem, mesmo ele não tendo todas as qualificações, do que colocar uma mulher qualificada. Porque aí às vezes vem esse tipo de pensamento, mas ela vai engravidar, isso. Sabe? Ou então assim, nossa, eu ouvi falar que talvez ela queira engravidar, então deixa quieto, né? Exatamente. E esse lado, a gente realmente não pode, né, deixar de ter essas avaliações, porque nós vamos engravidar sim, nós somos mulheres sim, né? E assim, o que acontece, né, muitas empresas pensam assim, é que quando a mulher engravida e vai cuidar do filho, ela realmente tem um sentimento, né, muito grande envolvido. Então, às vezes ela não retorna para o trabalho, né, isso acontece bastante. Mas são coisas que a gente realmente, né, vai ter que passar, né? Infelizmente a gente tem ainda muito preconceito. A gente, como, né, a gente está falando aqui repetidamente, a gente tem muito que avançar, né? Muito avançar, né? Mas acho que a sociedade como um todo, né? A gente precisa avançar muito, né? A gente realmente não vai acabar com, infelizmente, né? Com essa desigualdade de uma hora para outra, né? Mas, sim, isso depende de nós, né? Porque quando nós disseminamos esse papel da mulher igualitário, a gente realmente contribui para que esse pensamento caia por terra, né? Sim. Que a mulher realmente seja tão, por mérito, né? Que seja realmente, merecidamente esse cargo, nessa promoção da mulher, né? Eu acho que fora que é engraçado a gente pensar nesse tipo de coisa, porque quando tem esse pensamento de que a mulher vai engravidar e eu vou ter um prejuízo, teoricamente, na empresa, porque ela vai estar fora
do serviço, por que a gente não pensa a mesma coisa do homem quando ele é pai? Por que assim, não, ele vai ser pai? Tudo bem, não me importa. Por que não faz diferença para a empresa o homem ser pai? Aí eu vejo 2 motivos simples. Primeiro, que a gente tem uma legislação que tem uma prioridade diferente. Então assim, por que o homem também não pode ficar um período maior em casa para cuidar do filho? Por que só a mulher tem que ficar em casa cuidando do filho? É óbvio que ela, enfim, teve um parto, ela vai ter um período de resguardo, isso é óbvio. Mas por que passou um período médico, entre aspas, para ela precisar se cuidar e teoricamente ela poder voltar ativa, por que ela tem que ficar em casa e o marido não? Exatamente. Porque esse marido não pode cuidar da mulher nesse período que ela está debilitada. E eu vi uma reportagem falando num país, eu não lembro o nome, mas que a mulher ficava 6 meses em casa e quando ela retornava para o trabalho, o homem ficava 6 meses em casa. Não lembro onde era, mas eu vi também. Que feliz isso, né? Com certeza é um país assim muito desenvolvido, que está anos-luz, né? Muito mesmo. Do que nós temos, né? Nossa, olha que capacidade de ver que é a família, né? E quando a família tá bem, o emprego tá bem, né? A saúde mental que a gente fala tanto, que a gente preza tanto, né? Isso é qualidade de vida, gente, né? Sim. Quando a gente tá com a família feliz, isso é qualidade de vida, né? Então, como muda, né, as relações? Que provavelmente a violência, né, todos esses índices, né, negativos que nós temos, nesse país eu tenho certeza que, né, isso quase não acontece, né? Por quê? Porque existe sim uma igualdade de gênero e a gente está falando em todos os campos aí, porque eles prezam o que? A família, sim, né? Exatamente. E aí a gente vê que até o filho nasce, nossa legislação, ela prioriza e o que ela fala pra gente? Que quem cuida é a mulher e o homem tem que trabalhar. Então assim, aí a gente pega, sei lá, 4, 6 meses após o nascimento, que a mulher tá com o filho, tá cuidando, tá criando vínculo, tá conhecendo, tá aprendendo e o homem tá trabalhando. Ou seja, a gente, por uma questão de legislação, a gente afasta o homem da criação. Não é simplesmente ele não quer cuidar. Tá, ele não quer cuidar, mas por que ele não quer cuidar? Porque nem a nossa legislação reconhece que é importante que ele esteja junto. Isso. Exatamente. Então assim, aí você passa, sei lá, anos do pai que não tem um contato legal com o filho e assim, desde que ele nasceu ele não teve possibilidade de estar junto. Por que não? Porque ele tem que trabalhar. Sim. Então assim, se a gente tivesse, vamos supor, hoje em dia nasce um filho, o homem também tem direito de ficar 4 ou 6 meses em casa, talvez as empresas não iam se importar de colocar uma mulher num cargo alto, porque se o homem for o pai, ele também vai ficar fora. Isso, sim, exatamente. Então assim, você consegue diminuir esse tipo de preconceito de eu vou colocar uma mulher e ela vai engravidar. Então assim, putz, eu vou colocar o cara, se ele for pai, ele também vai ficar fora. Então para mim não importa se é homem ou mulher. Isso, exatamente. Então a empresa justifica falando que eu vou ter um prejuízo porque ela vai sair. O homem também merecia, também precisa estar perto da família, como a Alessandra falou, não é só do filho. A mulher também precisa de atenção após o nascimento de um filho. Ela também precisa de ajuda, de cuidado, e não é simplesmente um chama-avó. Não é assim. Fora que muita gente não tem quem chamar, e mesmo que tenha, o filho é de quem, sabe? Não dá pra... A responsabilidade é de quem, né? Nasceu e então fica com a família? Não dá. A gente precisaria, até nossa legislação, mudar um pouco para poder equilibrar um pouquinho essa diferença, né? Exatamente. Tem outro comentário aqui, da Isabelle. Pior é quando o preconceito vem de uma outra mulher. Já passei por isso, quase fui contratada por uma empresa e depois descobri que a supervisora disse que como mulher eu poderia engravidar. Felizmente a psicóloga não pensava assim. Ufa. Isabelle. Felizmente pensei. Felizmente, que bom, né? Isso quer dizer que você foi contratada, que bom. Espero que sim. Na verdade, né, é isso mesmo, né? A gente tem esses papéis, né? A gente realmente vai passar por isso e como a gente falou, né? O machismo, né? Esse preconceito também está na mulher, né? Não é diferente não. Aqui, realmente, se comparado, a gente tem, né? Uma proporção bem diferente, sim, né? Como a gente tá de hora, né? 1 hora de live já. Nossa, você viu que o papo passou muito rápido. 1 hora de live já. O papo tá muito bom. Passou muito, muito rápido, assim, né? Você quer passar aquele site que você tinha comentado? Acho que é importante. Sim. A gente tem um site que chama Justiça de Saia, né? www.justiçadesaia.com.br.
Esse site, ele tem todas as ONGs e os serviços que prestam, né, serviços de apoio a vítimas de violência contra a mulher. Então, assim, o site é muito bom, muito explicadinho, tem todos os telefones, endereços. Então, se por acaso você aí que está assistindo, que tá, ou então que conhece alguém que está passando por isso, né, e tem interesse aí de orientar, né, de ajudar, dá uma pesquisada nesse site lá, é um site bem legal. Nós temos até mesmo no Facebook comunidades aí que falam sobre a violência sobre a mulher, que orientam também, né? Aqui no comentário, onde você pode procurar ajuda, onde você realmente pode ter orientação, né, psicológica, ajuda de um advogado, né, de uma equipe multidisciplinar aí para te ajudar em todos os campos, né? Então, é muito importante que você alerte, né? A gente tinha interesse aqui de abordar a violência contra a mulher, mas o papo foi tão bom que a gente não vai ter tempo para isso, né? Mas uma outra, né? Numa outra, com certeza, fica aí para um tema aí, para falar realmente mais focado, né, na violência contra a mulher. É importantíssimo que alertem, né? A violência contra a mulher, ela dá sinais, né? Não acontece de um dia para o outro, isso é muito importante, né? Então nós temos aí a violência verbal, a violência psicológica, né? Violência patrimonial, violência física. Eu acredito que seja a última aí. Também a violência física, ela também não acontece de um dia para o outro, né? Então a gente tem assim todos esses temas para ter como alerta, né? Esse tema, ele nasce, né, na questão emocional da mulher, então a gente, né, tinha esse interesse de falar sobre esse assunto. Por quê? Porque quando a gente fala de um sexo frágil, quando a gente fala da síndrome da princesinha, a gente contribui para que esses números sejam altos, né? Por quê? Porque a mulher, ela realmente se fragiliza quando ela tem, né, esse poder do homem, né, muito opressor aí dentro da sua casa, tá? Então ela vai aceitando a violência verbal, ela vai aceitando a violência psicológica, como se isso não fizesse parte da violência, né? E aí por isso que isso muitas vezes acontece aí casos piores, né? Então é importante esse alerta, realmente ficou pro final, mas é importantíssimo, né? Procure ajuda, é possível sim sair, né, romper esse ciclo de violência contra a mulher. Se você está passando por isso, vá procurar orientação, né? Nesse site está bastante explicadinho, é um site bem legal, né? Então pesquisa, vai se informar, vai pedir ajuda, peça ajuda para uma amiga, peça ajuda para sua família, né? Volte a ter os seus laços de amizade, os seus laços, né? Mas é possível sair, né? Romper com essa violência. Então procure ajuda. Exatamente. Bom, pessoal, já deu 1h05 já de live, o tempo foi embora, que bom. Que bom. Só que os últimos, Lisete, parabéns à minha live, Paula, amigo, sucesso, amei, obrigado pela vossa live, da Rosa. Que bom. Bom, acho que eu tenho só a agradecer, obrigado a todos que acompanharam, que comentaram, que compartilharam. Faço mais uma vez um agradecimento para a Alessandra por ter aceitado o convite de bater um papo aqui com a gente ao vivo. Como eu falei, a minha ideia é trazer outros profissionais. A Alessandra com certeza vai voltar para a gente falar de violência também. Sim, e outros temas. Enfim, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê em outras lives aí por aí. Sim. Se alguém precisar, de repente, tiver interesse em entrar em contato ou comigo ou com a Alessandra, pode mandar mensagem aqui na página para tirar alguma dúvida, enfim. Sim. Algum tipo de orientação que precisar, que a gente pode esclarecer também, até porque a gente sabe que não dá para comentar tudo aqui na live, porque é público, enfim. Mas se alguém precisar de alguma orientação, de algum suporte, pode mandar mensagem aqui na página que a gente responde e tenta também orientar de alguma forma. Isso, legal. Agradeço muito o convite, viu? Adorei. Foi muito legal, né? Um bate-papo mesmo, me senti bastante à vontade. E assim, espero que vocês tenham gostado, espero que a gente tenha contribuído realmente para o que vocês precisavam, né? Ainda tem muita coisa para falar, né? Muitos assuntos mesmo. Estou à disposição, né? Se vocês precisarem, né, mandem perguntas, né? Estou à disposição aqui para responder vocês, tá bom? Fiquem bastante à vontade aí para mandar as perguntinhas. Exatamente. E agradeço muito o convite. Eu que agradeço. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Como eu falei, espero que todos tenham gostado. Bom finalzinho de sábado aí para vocês. Bom resto de final de semana aí. E até a próxima. Até mais, pessoal. Tchau.